Olá, tudo bem com você que me assiste? Estamos novamente de volta com o canal Conexão Luz do Mundo. E eu quero falar para você que nós estaremos colocando hoje um vídeo que fala sobre a segunda parte do tema que o irmão Aramis estará falando, que é a perseguição sutil aos cristãos. Então veja, participe. Eu sei que ele tem 40 minutos de vídeo, mas é muito importante. No começo do ano eu desejei para todos vocês um crescimento espiritual em 2016. Então, para que todos possam crescer espiritualmente, é preciso também se empenhar. Então se empenhe, assiste que você vai gostar. E não esqueça, compartilhe nas redes sociais, divulgue e curta o nosso canal Conexão Luz do Mundo. Um abraço, fique com Deus e até mais. Ele é funcionário público. Noruega, esse é um caso recente. Noruega. Cidade de Naustdal, no interior da Noruega. Você está vendo aí uma família, não sei se você está enxergando direito, mas você tem aqui uma família, mulher norueguesa e o marido romeno. Eles moravam na Romênia, frequentavam uma igreja pentecostal na Romênia. Eles têm 5 filhos. 5 filhos. 5 filhos hoje é quase uma indecência, né? Diante das leis ecológicas hoje. Você não pode povoar o planeta mais, né? Mas eles, enfim, eles cometeram esse crime ambiental, né? Eles têm 5 filhos. Aí decidiram mudar de volta para a Noruega, para a cidade da esposa. Muito bem, as crianças estavam matriculadas em escola pública, como é o caso, em geral, lá na Noruega. A filha mais velha estava cantando um hino na escola. E o diretor da escola ficou horrorizado, porque ela estava sendo doutrinada de uma forma perversa. E veja o que aconteceu, irmãos, se é que dá para acreditar nisso. O conselho tutelar, o equivalente ao conselho tutelar norueguês, levou as 2 crianças mais velhas que estavam na escola, bateu na casa dos Bodnarium, que é o sobrenome dessa família, levou os outros 3 filhos. Eles perderam o poder das crianças, irmãos, porque a criança estava cantando um hino. Até agora não recuperaram. Não recuperaram as crianças até agora. Tá? Isso está sendo julgado lá. Mas para vocês verem o mundo que nós estamos começando a enfrentar, e você precisa abrir os olhos, porque essa realidade vai chegar aqui. Na Alemanha, berço do protestantismo, terra de Martin Lutero, terra de tantos reformadores. Em janeiro do ano passado, esse pastor que você está vendo aí, pastor luterano, Olaf Latzel, começou a pregar, digamos, uma pregação politicamente incorreta. E ele disse que cristãos e muçulmanos não adoram o mesmo Deus. Naturalmente, não é a mesma revelação. Não pode ser o mesmo Deus, a não ser que Deus seja confusão. Se Deus tem revelações opostas, então é Deus de confusão. Nós não adoramos Deus de confusão. Está certo, irmãos? Amém? Não? Amém? Bom, ele começou a pregar isso e veja o que aconteceu. Ele foi impedido de pregar nas demais igrejas luteranas. Ele prega numa igreja famosa lá, uma igreja histórica chamada Igreja Luterana de San Martini. E os demais convites que ele tinha para pregar em outras igrejas foram cancelados depois que ele começou a falar isso. E ele sofreu o início de um processo que não foi adiante, mas o parlamento alemão abriu um processo contra ele por discurso de ódio, irmãos. O que assusta é que isso aconteceu pela primeira vez. Pela primeira vez o parlamento alemão abre um processo contra um pastor desde os dias da Alemanha nazista, quando isso acontecia. Que mundo é esse que nós estamos vivendo agora? O que está acontecendo, irmãos? Vocês estão vendo agora, vamos um pouquinho mais para cá, Inglaterra. Vamos olhar um pouquinho a situação do Reino Unido. Está vendo uma senhora chamada Pauline Hall, uma senhora aí de aproximadamente 70 anos, que de repente, lá na cidade de Norwich, que é uma cidade grande na Inglaterra, ela testemunhou a parada gay, nunca tinha visto aquilo. Aí de repente aquele bando de gente ali cometendo coisas que você não faria nem em secreto, fazendo em público.
Ela ficou horrorizada e escreveu uma carta para o Conselho Municipal. A resposta veio em ameaça de processo por discurso de ódio. E ela recebeu a visita da polícia lá, reiterando as ameaças. Que ela tomasse cuidado com o que estava falando. Inglaterra, irmãos. Vocês estão vendo aí um casal de cristãos, Peter e Hazel Mary Paul. Casal de cristãos. Vocês estão vendo ao fundo a residência deles, que se transformaram numa espécie de pousada. É um tipo de pousada que se chama lá na Inglaterra de bed and breakfast. Você prepara ali um ambiente familiar e hospeda algumas pessoas, elas naturalmente pagam uma diária, e você tem ali um ambiente familiar. Muitas dessas bed and breakfast são parte da própria casa da pessoa, em que ela consegue ali autorização para começar a usar comercialmente. Muito bem, esse casal de cristãos se recusou a hospedar um casal, não vou usar casal, um par de homossexuais. Eles se recusaram. Por que se recusaram? Porque eles, como cristãos, diziam: isso aqui é a nossa casa também. Nós temos o direito de dizer quem se hospeda ou não. Bom, foram processados, perderam, recorreram, perderam de novo. Multa 3.600 libras, aproximadamente 20 mil reais. Lá na Escócia, ainda no Reino Unido, você tem aí a figura desse pastor americano, que é um pastor itinerante, roda o mundo pregando o evangelho. Estava pregando numa praça em Glasgow, na Escócia. E aí, naquela praça pública, tinha vários parzinhos de homossexuais que começaram a satirizar a pregação dele. Começaram a fazer chacota, e um deles, que estava presente ali, perguntou para o pastor Sean Rose o que ele achava do homossexualismo. E o pastor Sean Rose expressou opinião bíblica, ou seja, o homossexualismo é pecado. Não é para perseguir o homossexual, não é para impedir o homossexual de trabalhar, não é nada disso. É simplesmente, é pecado. Ou não é? Irmão, você tem alguma dúvida de que é pecado ou não? De que consta na lista dos pecados sexuais, como o adultério, como a fornicação, como tantas outras coisas? Muito bem, aquele rapaz saiu de lá e imediatamente denunciou na delegacia de polícia. Ele saiu dali preso, passou uma noite preso e pagou uma multa de 1.000 libras, aproximadamente 5.500 reais. Vamos vir para cá, para a América, mundo ocidental, Canadá. Estava conversando com o pastor Gilson, berço do politicamente correto do mundo. O Canadá é um país rico, maravilhoso, todo mundo quer morar no Canadá. Mas se você for cristão, você vai ter dificuldade no Canadá, porque toda essa aura anticristã já se apoderou das mentes, da mídia, do Estado, da universidade, das escolas, das artes. Esse cara que você está vendo aí é um ativista para a família, cristão, Bill Watcott. Foi separar, ele foi distribuir folhetos evangélicos numa universidade, a Universidade de Regina, na província de Saskatoon, na província de Saskatchewan, e ele acabou sendo levado para a delegacia. Sofreu ameaça de processo e foi constrangido a passar por um tratamento ideológico, por assim dizer. Ele tinha que passar por algumas aulas de instrução sobre como ele deveria se comportar diante dessas questões. Ele não aguentou viver no Canadá, ele mudou para as Filipinas. Imagina só. Isso está acontecendo, irmãos. Parece brincadeira, né? Parece coisa de ficção, mas não é. Os Estados Unidos estão cheios de exemplos, cheios, e o nosso tempo não permite. Então, eu vou pensar alguns importantes aqui, começando pelo caso do capelão, Wes Moder. Esse capelão da Marinha Americana, ex-membro das Forças Especiais SEALs, se você já ouviu falar delas, é um corpo de elite da Marinha Americana. Ele era condecorado, longa carreira militar, e aí ele saiu dos SEALs e se tornou capelão da Marinha. Ele é crente da Assembleia de Deus e começou a aconselhar. Ora, o que faz um capelão cristão, irmãos? O capelão cristão aconselha conforme a doutrina cristã, está certo ou não? Isso é muito difícil a gente entender isso. Muito bem, ele começou a fazer. Aí ele começou naturalmente a aconselhar aqueles que viviam problemas na área da sexualidade, da imoralidade. E ele expressou o quê? Ele expressou a moralidade bíblica. Aí alguém se ofendeu, o denunciou,
e ele foi afastado das suas funções. Sofreu um processo em que ele perderia todo o tempo de carreira dele. Ele seria posto no olho da rua como se nunca tivesse servido mais de 20 anos de carreira militar. Várias organizações cristãs nos Estados Unidos foram em socorro. Pela misericórdia de Deus, ele acabou agora, isso foi recente, ele venceu a causa e pôde voltar. Mas para vocês verem o que está acontecendo, se isso acontece com um oficial, se um oficial nas Forças Armadas Americanas é capaz de sofrer tal ameaça, imagine um soldado crente. O soldado crente vai dizer assim: bem, eu não posso falar nada aqui, eu não posso evangelizar, eu tenho que ficar calado. Ainda dentro de uma estrutura hierárquica, vamos ver o caso que aconteceu em Atlanta, na Geórgia, no ano passado. Esse senhor que vocês veem aí foi um dos mais condecorados bombeiros dos Estados Unidos, um dos mais condecorados. Ele alcançou um cara de família pobre, irmãos, paupérrima, do sul dos Estados Unidos. Estudou, lutou, mesmo na condição de negro, superou dificuldades que a gente sabe que havia nos Estados Unidos e chegou ao posto mais alto de condecoração. Crente de uma igreja batista em Atlanta, diácono, líder de grupo de oração, dirige grupo de estudo bíblico para homens. Ele cometeu, digamos, o crime de publicar um livro que era um compêndio de todos os seus estudos que ele ministrava àqueles irmãos da igreja, falando sobre vida cristã, falando sobre sexualidade, falando sobre integridade, e naturalmente que algumas linhas ali ele vai tocar sobre assuntos ligados à sexualidade, e ali ele fala, por exemplo, a posição bíblica sobre o homossexualismo. Esse livro ele distribuiu aos seus amigos no Corpo de Bombeiros de Atlanta, onde ele, mais de 20 anos, serviu de forma ilibada, irmãos. Nada contra esse homem, carreira íntegra. Esse livro chega nas mãos de um ativista gaysista, e ele é afastado do seu cargo, sem salário. É diferente do Brasil, porque no Brasil, quando o sujeito corrupto é afastado, ele é afastado com salário. Então a corrupção no Brasil ainda compensa, porque daí você ganha sem trabalhar, né? Mas esse sujeito foi afastado por emitir uma opinião em nome da tolerância. Olha que interessante. E esse está afastado até hoje e está arriscado por perder tudo. O caso dele ainda não foi resolvido. Vocês estão vendo uma aluna universitária americana, Jennifer Keaton, estava estudando, tentando se formar no curso de aconselhamento, uma coisa parecida com psicologia, mais ou menos um curso de psicologia, de aconselhamento psicológico, e ela expressou no ambiente privado a opinião dela de que o homossexualismo não é moralmente algo justo, algo digno. Chegou ao conhecimento dos seus superiores na universidade e ela foi obrigada a se submeter a workshops de treinamento sobre homofobia, ou ela seria expulsa da universidade. Ela foi inclusive convidada a fazer parte de uma parada gay para mostrar que não era homofóbica. Ela abandonou o curso, não se formou, não se submeteu a isso. Vocês estão vendo aí uma fotógrafa cristã, Elaine Hogney. Essa fotógrafa da cidade de Albuquerque, no Novo México, profissional, embora jovem, experiente. Em 2013 ela sofreu, enfim, a condenação, porque alguns anos antes, em 2006, ela, no seu estúdio de fotografia, havia sido procurada por dois homossexuais que queriam casar e queria que ela fosse prestar os seus serviços. E ela explicou para aquele casal que ela, por razões de consciência, não iria, mas recomendou a outros profissionais que poderiam atendê-los. Não bastou, ela foi processada por discurso de ódio, por intolerância, perdeu, porque é quase 100% de perda nesses casos, multa de $6.637. Vocês estão vendo um professor de ensino básico
da cidade de Mount Dora, na Flórida. No seu Facebook, ele expressou opinião, Facebook dele, não da escola, dele, pessoal. Ele expressou a sua opinião contrária ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foi afastado das aulas e foi colocado em uma função burocrática no colégio. Vejam só o caso ocorrido com esse ativista pró-família, David Parker, que mora na cidade de Lexington, em Massachusetts, um dos estados mais intensos nessa agenda politicamente correta. Ele foi condenado e pagou uma multa de $1.000 porque ele decidiu retirar o filho de 6 anos das aulas sobre o homossexualismo no colégio, irmãos. Você pode imaginar a gravidade disso? Você pode imaginar? Você pode imaginar a sua criança de 6 anos, quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando, sendo doutrinado numa instituição pública, sustentada com impostos nossos. E se você, pai, reage, você é preso, ou você paga multa. O que significa isso, senão a deterioração do pátrio poder, a destruição da família como núcleo do poder? Esse caso aqui talvez você tenha ouvido, porque esse aqui chegou à mídia, à grande mídia. Naturalmente que chegou como expressão de homofobia, chegou como expressão de intolerância. Essa senhora cristã, Kim Davis, é uma espécie de cartorária, uma espécie de escrivã da cidade de Ashland, no Kentucky. E eu quero lembrar para vocês que o Kentucky foi um dos 15 estados americanos que não haviam aprovado a união entre pessoas do mesmo sexo. Não haviam aprovado, até que a Suprema Corte impôs sobre os 50 estados americanos essa lei. Impôs. Muito bem, essa senhora cristã se recusou a emitir um certificado de casamento para 2 homossexuais que chegaram lá. Ela foi presa. Ela foi presa. E a mesma ameaça serviu para os outros funcionários desse tabelionato. Ela foi recentemente solta, dois, 3 meses atrás. Inclusive o Papa, em secreto, visitou quando foi aos Estados Unidos. Isso não foi divulgado. Mas a expressão que você vê nessa senhora Kim Davis é a expressão, como a mídia tratou, da intolerância. Intolerância. Essa organização, Aliança em Defesa da Liberdade, Alliance Defending Freedom, tem um dos seus líderes, Kevin Theriot, escreveu uma coisa. Presta atenção nas palavras dele. Cada vez mais os agentes do governo americano, isso serve para vários países, não só para os Estados Unidos, veem os cristãos da mesma forma como os comunistas eram vistos durante a Guerra Fria. Ou seja, eles são considerados subversivos pelos padrões do politicamente correto. Funcionários públicos ao redor do país têm tomado medidas para marginalizá-los e silenciá-los através de punições e expulsão do emprego. Alguns casos no Brasil, ocorrido recentemente numa cidadezinha do interior de Santa Catarina, Rancho Queimado. Você nunca ouviu falar dela, né? Provavelmente. Cidade pequena, tipicamente alemã, que tem aquela igreja luterana típica no centro da cidade. Muito bem, o que aconteceu lá? Um ativista gaysista conseguiu arrecadar fundos, patrocínio dos comerciantes, dos empresários locais, para custear um periódico, um jornal. Ora, a troco de propaganda, muitos comerciantes apoiaram. Aí o jornal foi impresso, chegou na cidade. Naturalmente que muitos daqueles comerciantes nem leram o jornal, ou então passaram um olho assim por cima para ver se a publicidade da loja dele estava lá, e não se importaram com as maquetes. Muito bem, era um jornal ideológico, era um jornal que fomentava o homossexualismo e a união entre pessoas do mesmo sexo. O jornal chegou às mãos desse pastor. Esse pastor ficou horrorizado. A cidade é pequena, todo mundo se conhece. Ele passou a mão no telefone e ligou para cada um dos empresários, comerciantes que apoiaram financeiramente o jornal e explicou: vocês sabem o que está escrito no jornal? Ele falou: não li.
Então está escrito isso e isso. Você apoia isso? Não, eu não. Então como é que você está botando dinheiro aí? Muito bem, eles tiraram o financiamento. Esse pastor foi convocado a comparecer na delegacia por incitação ao ódio, discurso de ódio. Interessante isso, não é, irmãos? Segundo ponto, o ataque aberto aos símbolos religiosos, que nós começamos a ver também. Não só a criminalização da opinião, mas um ataque aberto no Ocidente aos símbolos religiosos. De novo a Suécia. Vocês estão vendo aí a foto da bispa, seria assim, uma espécie de bispa primaz da igreja luterana, que é a igreja oficial da Suécia. Eva Bruna, homossexual, casada com outra bispa luterana. Veja que interessante. Ela, olha a proposta, preste atenção na proposta da cabeça da igreja luterana da Suécia. Ela chega numa pequena igreja, ela manda um recado para uma pequena igreja situada nas docas de Estocolmo, capital da Suécia, a cidade portuária, famosa. E ela chega para aquela pequena igreja missionária chamada Siemens Church em Freeport, igreja dos marinheiros em Freeport. E ela propõe o seguinte: olha, vocês devem retirar a cruz aí da frente da igreja, e vocês devem pintar no interior da igreja, no chão da igreja, uma marcação apontando para Meca. Você pensa que é brincadeira? Isso é verdade, irmãos. Eu estou de brincadeira, isso está acontecendo. Aí os caras falam: não vamos fazer isso, não, que isso? Não, mas vocês precisam ser amigáveis para os imigrantes islâmicos, para que eles se sintam à vontade de entrar no seu recinto e eles poderem orar de uma forma, digamos, multicultural. Isso está acontecendo agora, irmãos. Isso vai chegar aqui. Já está chegando aqui. Você está preparado para enfrentar essa situação ou não? Nós, perdoem o parênteses, nós estamos envolvidos demais com picuinhas de igreja. E nós não estamos dando conta do tamanho do problema que nós vamos enfrentar. Nós estamos com essas briguinhas, essas coisinhas de igreja, sabe? Essas picuinhas, essas coisas mesquinhas. E está vindo uma avalanche que, quando chegar, vai pegar a maioria dos irmãos desprevenidos. E nós não vamos saber o que fazer. Aí nós vamos fazer que nem muitos irmãos fizeram aí. Quando a Suprema Corte Americana impôs o casamento homossexual, vários irmãos pegaram e coloriram o perfil deles no Facebook. Foi uma maravilha. É uma maravilha. Os irmãos, olha que coisa linda. Os irmãos colorindo, o arco-íris. Viva a inclusão. Começa uma briga dura, uma luta muito acirrada contra as festas cristãs. Nos Estados Unidos, por exemplo, várias organizações revolucionárias lá tentam a todo custo ou proibir a celebração da Páscoa e do Natal, ou tirá-las do seu significado espiritual. Então eu tenho um exemplo aqui, olha, de um painel digital grande, do tipo daqueles que ficam em Times Square, aqueles grandes, dizendo assim: quem precisa de Cristo no Natal? Ou então uma outra campanha publicitária que eles fizeram: nesse ano comece uma nova tradição, não vá à igreja. Essas campanhas recebem muitas verbas, né? Tem muita gente investindo nisso. Agora vejam, por exemplo, o que aconteceu na Escócia. Vamos voltar um pouquinho para o Reino Unido. Existe uma associação lá de policiais chamada Associação de Policiais Homossexuais, a Gay Police Association. Eles conseguiram proibir que os soldados, que os policiais militares recebessem bíblias de quem porventura quisesse entregar para eles nas ruas. Por exemplo, o pessoal dos Gideões Internacionais, que distribui Bíblia. Os policiais escoceses estão proibidos, não podem receber. E essa mesma organização de policiais homossexuais produziu um anúncio:
Vejam que coisa tão bonita, que manifestação de tolerância tão linda. Eles puseram um anúncio assim na lateral daqueles ônibus de 2 andares, que vocês conhecem, já viram na televisão. O espaço lateral dos ônibus é usado para publicidade, né? Então eles fizeram uma campanha em 2006, assim, puseram uma foto de uma Bíblia no chão, cheia de sangue, e em cima assim, em nome do Pai. Ou seja, o sujeito mata porque crê na Bíblia e faz isso em nome do Pai. Vejam que manifestação de tolerância tão linda. Vejam, por exemplo, aqui um outro grupo que de vez em quando aparece na mídia. Você de vez em quando tem notícia deles, o grupo Femen, grupo feminista. Veja o que eles fizeram. Foram lá no parlamento canadense, as mulheres se desnudaram, como elas fazem sempre, escreveram várias frases de efeito, muitas delas obscenas no corpo, para retirar o crucifixo. Está lá também o crucifixo, no parlamento canadense. Por quê? Porque o Canadá é um país que tem origem católica e protestante. É um país de origem cristã. Mas eles foram lá para protestar. Está vendo com que você se associa se você for partir para esse tipo de coisa, irmão? Esse discurso de Estado laico, fajuto, que está sendo dito aí. Essas mesmas feministas do grupo Femen, em 2013, logo depois da renúncia do Papa Bento XVI, elas foram celebrar a renúncia e invadiram a Catedral de Notre Dame, a mais famosa da França. E vocês veem nessa foto aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, elas invadiram a missa, interromperam a missa e começaram a tocar horror ali nos sinos, ali no altar, nuas. Irmãos, a preservação do espaço de culto é constitucional. Isso é constitucional. Então por que essas mulheres não vão presas? Por que elas não vão presas? Olha, deixa eu explicar para vocês isso aqui. Ó. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Presta atenção. Vocês estão vendo aqui, vou citar agora a nossa realidade no Brasil. Isso que vocês estão vendo aqui foi um grafite, tá? Uma inscrição na pedra que ficou conhecido como o grafite blasfemo. Eles dataram esse grafite blasfemo mais ou menos no ano 200 em Roma. Você consegue ver o que está aí, não? Você consegue mais ou menos enxergar o que está aqui? O que tem aqui é assim, é uma caricatura de um homem crucificado com cabeça de burro e alguém adorando. E aí, no latim antigo, não muito correto, segundo os experts, está escrito assim: Alexâmeno adora ao seu Deus. Então, é uma caricatura da imagem da cruz, do crucificado, e um escárnio sobre ele. Muito bem, isso existiu, aconteceu, essa caricatura ofensiva, numa época em que a fé cristã estava sendo perseguida, fisicamente, em Roma. Agora nós temos esse episódio triste, abominável em São Paulo no ano passado, e já não é a primeira vez que isso acontece, de novo, com a imagem da cruz, um travesti fixado ali, e em cima escrito assim, abaixo, toda a homofobia contra os LGBT, insultando o símbolo maior da fé cristã. Alguém fez alguma coisa? Alguém pensou? Não, nada. Isso é tolerância. Eu confesso para os irmãos que eu tive muito trabalho de selecionar a foto que eu poderia usar aqui para falar para vocês desse episódio. Foi difícil, porque praticamente nenhuma delas era viável de eu estampar aqui para vocês. Mas enfim, encontrei. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em julho de 2013? A Marcha das Vadias. Marcha das Vadias. Você pode imaginar o que é isso, irmão? Você imagina que uma sociedade saudável moralmente poderia gerar uma marcha das vadias? Você pode imaginar isso? Isso só pode existir num mundo que está enfermo moralmente. Muito bem, o que elas fizeram aqui, eu não posso entrar em detalhes, mas esse grupo de feministas e gaysistas se reuniram num lugar público em Copacabana, no Rio de Janeiro, reuniram vários crucifixos, várias imagens católicas aqui,
Eu só posso dizer para vocês o seguinte: eles introduziram crucifixos nos seus órgãos digitais, nos seus órgãos genitais. É o máximo que eu posso ir aqui para dizer para vocês o que eles fizeram. Depois trucidaram todas essas imagens. Ora, essas imagens para nós não significam nada, são só imagens. Mas o problema é o que está por trás dessa ação. O que está por trás dessa ação é uma sanha anticristã. Se você está entendendo o que eu quero dizer. No ano anterior, 2012, na PUC, sabe o que é PUC? Pontifícia Universidade Católica. Na PUC, houve uma encenação de uma peça chamada Decapitação do Papa na PUC, Ocupação da PUC pela Democracia. Você já viu os estudantes pela democracia saindo aí, quebrando o ônibus e tal, então. Eles fizeram uma encenação com um grande boneco representando o Papa Bento XVI. Fizeram uma caricatura desse boneco ali, como se fosse um boneco de carnaval, chegando ali. Os alunos estavam todos reunidos aqui, ó, nesse largo. Aqui você vê o boneco já caído. E aí começaram a fazer chacota com posições bíblicas emitidas ali, supostamente emitidas pelo Papa. Ao fim dessa paródia, um dos atores pega uma motosserra e corta a cabeça do boneco. E aí começam a cantar, jogam ali, você está vendo aqui umas marcas meio vermelhas simulando sangue, e começam a cantar ao redor do boneco. Irmãos, isso aqui é muito sério, irmão. Será que eu posso sensibilizar você para ser? Não é um problema ser católico. Isso aqui é muito sério, porque isso aqui mostra uma aspiração de violência contra a prática da fé, irmãos. Deixa eu sair do mundo ocidental só para trazer um dado para você e para você perceber a gravidade da fonte de informação que nos cerca. Vejam esses dados aqui. Em 1947, havia 4,5 milhões de cristãos no Iraque. Onde você ouve aí essa loucura toda do ISIS. Em 2003, 60 anos depois, esse número era de 1,4 milhão. Olha, 4,5 para 1,4. Hoje, são 200 mil. Sendo 150 mil morando numa região semi-autônoma chamada Kurdistão. A pergunta: o que aconteceu com esses 3,5 milhões, 4 milhões de cristãos iraquianos? Eles estão sendo mortos. 20 milhões de cristãos no Oriente Médio hoje, 5% da população do Oriente Médio. 100 anos atrás, eles eram 20%. O que aconteceu com eles? Agora a pergunta que eu faço para você: se eu vou falar disso na mídia, como é que a gente pode falar de islamofobia, irmãos? Como é que numa situação dessa, os nossos irmãos de fé estão sendo trucidados no Oriente Médio? E você ouve na Globo News a islamofobia, os perigos da islamofobia, dos conservadores de direita. Pergunta que fica, para a gente encerrar, e eu vou tomar só mais 5 minutos rápido de você. A perseguição branca pode se transformar numa perseguição real? A resposta é sim, pode. E já se transformou em outras ocasiões. Por quê? Porque o que nós estamos vivendo agora é o começo de um genocídio cultural, um etnocídio. E eles, historicamente falando, já se transformaram várias vezes em perseguições reais. E o exemplo com o qual eu encerro aqui, nessa manhã, já cansando vocês um pouco, lamento por isso, mas é importante, é o exemplo do genocídio ocorrido com os judeus na Alemanha nazista. A primeira fase foi uma perseguição cultural. Então você tinha, por exemplo, a exposição e a ridicularização dos símbolos sagrados. Veja, por exemplo, aqui as lojas de judeus em Berlim sendo pichadas com a estrela de Davi.
Vejam a estrela de Davi nos cartazes de propaganda ideológica nazista, aparecendo sempre um judeu com uma cara assim meio de vampiro, sabe? O judeu parecia um zumbi, aquela coisa sombria. Olha o cartaz aqui, sabe? E os símbolos estão lá. Vejam aqui o símbolo, de novo, a estrela de Davi, de novo, sendo já aqui afetada por uma espada SS. Então, a primeira fase é a perseguição cultural. Depois, na segunda fase, começa o ataque aberto ao patrimônio dessas pessoas. Então você vê aqui incêndio de sinagogas, você vê destruição dessas mesmas lojas que haviam sido pichadas anteriormente. E em terceiro lugar você tem a perseguição franca, com o Holocausto, sobre o qual você já ouviu falar. Tudo isso, irmãos, passando rapidamente, para nós concluirmos o seguinte: a revista Christian Science Monitor, uma revista famosa nos Estados Unidos, de uma seita cristã, na edição de 2009, ela trouxe a seguinte conclusão: a intolerância em relação ao cristianismo irá aumentar a um nível que muitos não acreditavam ser possível durante as suas vidas. E a legislação pública, presta atenção, a legislação pública tornar-se-á hostil ao cristianismo evangélico, e eu acrescentaria católico também, por considerá-lo oposto ao bem comum. Para a gente finalizar, eu quero deixar aqui, como se fossem minhas, as palavras do diretor da International Christian Concert, que é uma organização evangélica missionária que trabalha com os perseguidos do mundo. Uma espécie de missão portas abertas, que os irmãos conhecem mais. Jeff King diz o seguinte: se você é o tipo de pessoa que consegue enxergar para além do horizonte cultural, você verá que o quadro que está se formando é perturbador. A imagem é de uma cultura crescentemente hostil para com os cristãos, tanto em suas leis como em suas regulações ou regulamentações. Nossa liberdade religiosa, que é valor da sociedade ocidental, liberdade religiosa, nossa liberdade religiosa está erodindo à medida que leis são aprovadas e precedentes são abertos, os quais progressivamente vão nos enredar em situações jurídicas com desfechos desfavoráveis. Aqueles na igreja que são prescientes, que estão atentos, veem isso e com toda razão tremem. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo simples fato de estarmos aqui nessa manhã, pela tua bondade que nos acompanha, nos cerca. Nós te louvamos pela salvação e pela tua graça em Cristo Jesus, porque um dia tu nos alcançaste, Senhor, tu nos trouxeste para o seio dessa nação santa, que se chama pelo teu nome. Nós te louvamos por isso. Pai amado, nós não sabemos o preço que em breve teremos de pagar por professar essas verdades mais simples e singulares que tu, ou com as quais tu marcaste o nosso coração. Nos ajuda essa igreja, ajuda os crentes aqui do chamado mundo ocidental a entenderem, a olharem, a despertarem para o tamanho do desafio que começa a se formar nas nossas vidas. Abençoa os irmãos, abençoa essa congregação e dá-nos um dia na tua presença, Senhor, pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, pela paciência de todos vocês. Deus abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor.